Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolini e você está no Uma Garota Quixotesca, especificamente no quadro Jornada de Leitura Conjunta do Grande Conflito, onde no ano de 2020, até o final deste ano, 2021, nós estivemos e estaremos lendo O Grande Conflito, esse livro escrito pela autora norte-americana cristã Ellen White, sobre a história do grande conflito cósmico entre o bem e o mal, desde o início da Igreja Primitiva, passando pela Reforma Protestante até os dias de hoje e pensando nas profecias sobre o futuro da Igreja, sobre o fim do mal. Ellen White é considerada profetisa pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, de acordo com todas as passagens e os critérios que a Bíblia apresenta como capazes de distinguir um verdadeiro profeta de um não profeta. E neste mês de abril nós estivemos lendo os capítulos 26 e 27 deste livro. Capítulo 26, Restauração da Verdade, acaba sintetizando um pouco do que é visto em cada um dos capítulos desta primeira parte que foi lida. A ideia bíblica de que durante todo o período de existência do planeta Terra, Deus sempre teve um grupo de pessoas que conservavam a verdade, que conservavam os seus princípios, que buscavam fazer a sua vontade, mesmo que a maioria das pessoas não aceitassem nem sequer acreditassem nele. Foi assim no Velho Testamento, foi assim no Novo Testamento, no período da Reforma, antes da Reforma, depois e como nos nossos dias até o futuro. Ela introduz essa ideia para fazer uma certa ressalva, alerta, sobre um argumento muito utilizado pelos fariseus na época de Cristo. Quando Cristo apontava os erros sempre de acordo com a Bíblia, aquilo que os fariseus estavam fazendo de modo equivocado, eles o criticavam dizendo que se a maioria faz, se os judeus todos ali seguem desse jeito, não deveria ser assim mesmo, deve ser o correto. Se só Jesus está indo de encontro, Jesus está errado, porque não tem como ele estar certo e todo mundo está errado. E este mesmo argumento foi utilizado com Jeremias, com Elias, com Paulo, com tantos outros homens da Bíblia e da história do cristianismo, para que nós entendamos que é o contrário. Nós vivemos em um mundo de pecado e a tendência do nosso coração, da nossa natureza humana pecaminosa é não fazer a verdade. Então é sempre mais fácil não fazer o que a Bíblia nos pede, não seguir os princípios e geralmente, na grande maioria, está o erro. De certa forma, o capítulo 26 acaba sendo uma introdução ao capítulo 27, exatamente por fazer essa observação, buscar para se atentar na Bíblia em sua totalidade, ter cuidado com essa ideia de que generalização, quanto maior o grupo, mais correto estaria aquela ideia, aquele conceito, justamente para apresentar a ideia seguinte, onde ela vai apontar algumas práticas da maioria do mundo cristão que não está de acordo com a Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse verso de Romanos acaba servindo como fechamento para o capítulo anterior, introdução para o seguinte, mostrando como Deus ele requer de nós racionalidade, não fanatismo, não adoração simplesmente por emoção, mas como ele se apresenta como um Deus pessoal, que quer a nossa autonomia, o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão, quer que nós o sirvamos, que nós o amemos por escolha própria e consciente daquilo que nós estamos fazendo. Ela vai mostrar como, nesse período, mesmo após a segunda onda da Reforma Protestante, as igrejas estavam extremamente lotadas. Muitos conversos, muitas pessoas se batizavam, entendiam, estudavam, viam a verdade e saíam, às vezes, da crença que elas estavam, que não estava de acordo com a Bíblia, e mudavam para uma igreja onde elas encontravam mais coerência. Mesmo assim, não existia uma vida espiritual real. Começou-se a criar algo que talvez para hoje, nós no século XXI, esteja tão mais claro.
uma cultura de vivência cristã, mas não uma vivência cristã de verdade. Todas essas críticas e detalhes que ela vai descrever deste período acabam se especificando muito mais hoje. Um avivamento espiritual que, na verdade, nada mais é do que emoção, sensacionalismo, reverberação dos sentimentos, do que uma escolha realmente pensada, feita em um acordo, uma aliança estabelecida com Deus, onde a palavra não existe. Existe a experiência, existe o sentimento, existe o momento, a emoção, mas o estudo, o conhecimento, a relação com a Bíblia não existe. Consequentemente, a lei acaba sendo deturpada. Nós vimos aqui algumas vezes já, desde a Reforma Protestante, que a lei é a expressão do amor e do caráter divino. Deus só entrega as tábuas da lei para Moisés porque algo que ele já tinha explicado ao homem, que já estava dentro do coração do homem, foi se perdendo com a idolatria, com o passar dos anos no Egito. E, consecutivamente, quando se tem uma má interpretação da lei de Deus, podemos ampliar aqui e dizer talvez da Bíblia como um todo, da palavra, há uma deturpação também sobre a essência, sobre a figura divina. Usar da Bíblia como se convém. Uma dessas passagens, por exemplo, está em Mateus, quando Jesus fala: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. E ela vai estabelecer uma relação. Se a lei ela é um parâmetro, o reflexo do caráter de Deus, e é nos colocada como um espelho para que nós saibamos o que é pecado, o que não é pecado, e como uma pessoa realmente transformada por Deus deveria viver, como é que ela vive, a morte de Cristo acaba sendo desnecessária, porque Cristo veio exatamente para cumprir essa lei. Se a lei marca que Deus é assim, que Deus é perfeito, que em Deus não há pecado e que o salário do pecado é a morte, e agora o planeta, a humanidade como um todo peca, Deus vem com o único ser perfeito para pagar o preço dessa lei e morrer no lugar. Nós estudamos bastante no ano passado a questão do santuário, né, que apontava para esse Cristo que viria. Esse mesmo santuário que falava sobre o Messias que viria, que morreria como cordeirinho no nosso lugar, era o mesmo santuário que guardava as tábuas da lei que Moisés recebera diretamente de Deus dentro da arca da aliança, desse acordo que Deus faz com o homem, que ele viria, se entregaria no lugar do homem para que o homem pudesse ter vida eterna novamente. E a melhor forma do homem desfrutar dessa vida eterna é buscando ter o caráter de Cristo, se assemelhando ao caráter de Cristo. E toda a lei descreve o caráter dele. No final das contas, ela acaba mostrando que sem salvação não há reforma. O que a reforma protestante mais trouxe foi a ideia do sola gratia, da salvação unicamente por meio de Cristo. E todas as vezes em que a salvação é oferecida a qualquer ser humano, seja na Bíblia ou durante a história, nós encontramos um aspecto de reforma. O escândalo da graça, como vai dizer o Spurgeon, como vai dizer Lutero, nos constrange a nos reformar, a pedir a orientação ao Espírito Santo para que nós mudemos os nossos hábitos, as nossas atitudes, o nosso caráter que não se assemelha ao de Cristo. Por isso ela vai dizer que salvação sem reforma é uma salvação superficial. A salvação de fato não entrou. E Cristo, além de nos conceder essa salvação, ele nos capacita e nos ilumina para que nós possamos reformar a nossa vida. Nós somos entregues em sacrifício àquele que se entregou por nós em sacrifício, mesmo não tendo pecado. Ela vai finalizar a sua reflexão afirmando que aqueles de espírito mais elevado, aqueles que buscam se aproximar do Pai, acabam se distanciando daquilo que ele abomina. Nós nunca alcançaremos a perfeição enquanto estivermos na terra, mas parte desse compromisso com a graça é buscarmos constantemente sermos aperfeiçoados pelo sangue do Cordeiro. A título não de comentário hoje, mas de reflexão, o desafio desse mês fica a pergunta exatamente sobre qual aspecto, qual característica minha, sua, nós precisamos mudar, pedir auxílio do Espírito Santo para mudar, para que tenhamos um caráter mais parecido, mais próximo ao de Jesus. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Estes são os comentários sobre os capítulos 26 e 27 do Grande Conflito
No mês que vem eu te espero para nós comentarmos os 2 capítulos seguintes e durante essa semana nós nos encontramos lá no Instagram, seja lá ou aqui. Você que leu, que participa da jornada de leitura conjunta, coloque também os seus comentários, as suas impressões, aqueles destaques que você mais gostou na obra. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento.